Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher. Meu nome é Aide, eu sou professora doutora da Universidade Paulista, do campus Ribeirão Preto, e hoje nós falaremos sobre violência contra a mulher. O objetivo da aula é trazer um cenário sociodemográfico e epidemiológico da violência no Brasil, destacando os tipos de violência, assim como as intervenções dos profissionais de saúde em relação ao acolhimento da mulher e do agressor, destacando o profissional enfermeiro nesse acolhimento, nessa assistência à saúde e na identificação precoce das, da violência, dos casos de violência contra a mulher. Vamos lá. A violência contra a mulher no Brasil, ela envolve diversas questões, não só no Brasil e no mundo, mas ela envolve diversas questões que são históricas, culturais e que passam pelo gênero, pelas relações de gênero, pela construção do gênero, do homem, da sociedade patriarcal em que o homem é superior e que a mulher, mesmo no século passado, ela passava do pai que a ordenava e que a comandava para o marido. Não existia inclusive um dote, que a mulher era como se ela fosse comprada ou passada mesmo, com envolvimento financeiro em relação a isso. Então, tudo isso envolve o quê? Um domínio masculino sobre a mulher. Isso pode repercutir na violência física, psicológica, sexual, institucional. Isso mesmo de passar de pai para filho já envolve uma violência social, né? Que a mulher está submissa e sendo submetida a controle das suas atitudes do pai e passa isso para o marido. A religião também sempre está envolvida nessas questões, inclusive quando eu vou pontuar em relação à violência religiosa, eu destaco isso. Isso. Então vamos lá. Então define-se violência contra a mulher como a violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta que seja baseada no gênero do homem para a mulher, que cause morte, dano ou sofrimento psíquico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto privado. E essa violência pode se manifestar de diversas formas de severidade. Violência não é um espancamento, uma palavra, frequentemente ou diariamente no convívio diário dentro do domicílio, a mulher ser ofendida frequentemente ou ter a sua autoestima prejudicada, isso já é considerado uma violência psicológica. Então, tudo que cause dano à mulher deve ser considerada violência contra a mulher. O impacto a violência contra a mulher, ela tem um impacto muito grande social, psicológico e financeiro, não só individualmente, mas coletivamente para as mulheres. Para vocês terem uma ideia, eu vou apresentar aqui alguns dados. 20% tem pesquisas que mostram que 20% das mulheres sofrem pelo menos algum tipo de agressão física durante a vida. Vocês têm ideia? Então, de cada 10 mulheres, 8 ao longo da vida já sofreram algum tipo de violência. Anualmente, a gente tem cerca de 3 a 4 milhões de mulheres que são agredidas na sua convivência íntima. E isso com muita subnotificação, porque muitos dos casos não são notificados. Na África, cerca de 6 mil meninas sofrem mutilação genital a cada dia. Vocês têm ideia do que é isso? Então, é algo que representa muito. É simplesmente pelo fato de ser mulher. Ela sofre uma agressão, é vítima de uma agressão. Essa aqui é o cartaz de uma campanha realizada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e que traz alguns dados. Né? Que mais de 8 mil homens foram presos em flagrante, isso em 2018, de janeiro a setembro de 2018. Foram presos em flagrante por violência contra a mulher. Já o número de vítimas é muito maior do que o número de prisões, olha lá. 191 mil mulheres são vítimas de violência, foram vítimas de violência nesse mesmo período. 382 foram assassinadas.
Aí eles colocam a importância da denúncia, de denunciar e de prestar queixa e de fazer boletim de ocorrência e ser atendido, se for necessário fazer agressão física, fazer corpo de delito para que inicie um processo de agressão. E não sei se todo mundo já sabe, mas a gente tem um número nacional, Ligue 180, para denunciar a agressão contra a mulher. Qualquer cidadão pode ligar nesse número, esse número é nacional. Então, os números são muito altos. Esse aqui é um quadro de uma pesquisa que foi realizada alguns anos atrás no mundo, que apresentam dados mundiais, internacionais. Então, é uma revisão bibliográfica. Então, olha aqui. No Canadá, é antiga, para vocês terem uma ideia de que era, mas que o número hoje é maior do que esse, porque hoje se denuncia mais, se mostra mais, fala-se mais sobre isso. Então, eles fizeram uma pesquisa em que pegaram mais de 12 mil mulheres de 18 anos, maiores de 18 anos, e que, isso no Canadá, foi demonstrado que 25% dessas mulheres sofreram alguma violência ao longo da vida. Tá? Desde, mesmo anterior aos 16 anos de idade, elas sofreram algum tipo de violência. Já no Chile, eles fizeram uma amostra com 1.000 mulheres entre 22 e 55 anos e mostrou, é alarmante, que 60% dessas mulheres foram abusadas por companheiros e 26,2% foram fisicamente abusadas. Então, vocês têm 6 em cada 10 sofreram algum tipo de abuso. E quase 30% desses abusos foram físicos. Na Colômbia, fizeram uma amostra com mais de 3.000 mulheres, 20% foram abusadas fisicamente, semelhante, um pouco menor só do que a do Chile, 33% psicologicamente e 10% foram estupradas pelo marido. É número muito alto. Na Nicarágua, com uma amostra um pouco menor, de 488 mulheres, 52%, metade das mulheres relataram sofrer ou ter sofrido algum tipo de violência física. Nos Estados Unidos, eles abordaram mais de 2.000 casais e 28% das mulheres relataram algum tipo de violência nesses casos. Então, 3 em cada 10 mulheres. Então, isso mostra o quanto é prevalente, o quanto é frequente e quanto isso repercute na saúde das mulheres. Hoje se fala muito em relacionamentos abusivos. Relacionamento abusivo é um tipo de violência. Muitas vezes envolve violência física, às vezes é psicológica, mas com restrição de liberdade e violência psicológica muito forte. E é difícil para a mulher se libertar desse relacionamento abusivo, porque é muito complexo e a autoestima diminuída da mulher e outras questões também são envolvidas e é algo que é muito difícil. Ela precisa de muito apoio familiar e profissional para conseguir se livrar disso. Então, vamos falar especificamente do Brasil. Então, no Brasil, a ocorrência da violência física é 3 vezes maior do que em relação a homens. Olha lá. 32 para 10. Então, 32% das mulheres sofrem algum tipo de violência física. No domicílio, homens somente 10%. Também ao contrário. 63% das agressões físicas contra as mulheres acontecem na própria residência, algo que a gente já tem conhecimento. Desde no início da década de 80, mesmo no início da década de 90, a gente não tinha nenhum tipo de legislação que protegesse a mulher. A Lei Maria da Penha veio no século XXI, é muito recente dentro da história do nosso país e de tudo que as mulheres já passaram. Então, é algo que tem sido reconhecido e a mulher tem, pelo menos agora, uma legislação que a protege há muito pouco tempo. A gente vai falar melhor sobre isso adiante. Então, para vocês terem uma ideia, em 83 a gente teve a criação dos Conselhos Estaduais de Defesa dos Direitos da Mulher. Em 84 foi em São Paulo e em 84 foi nacional. Em 86 eles criaram as delegacias especializadas no atendimento da mulher. Em 88 foi incluído na Constituição Federal o estatuto que criava mecanismos
para coibir a violência doméstica, mas nenhuma lei que fosse específica disso. Na década de 90, melhorou. Então, começaram a surgir as primeiras legislações, capacitação de profissionais, com essa delegacia de defesa da mulher, né, dos direitos da mulher, também existia pelo menos um serviço que era especializado ou que atendia especificamente as mulheres, mas ele não conseguia chegar em todos os municípios, as localidades do Brasil. Em 99, eles elaboraram uma norma técnica, que é ministerial, é nacional, de prevenção e de tratamento dos agravos resultantes de violência sexual contra mulheres e adolescentes. A gente teve a legislação do aborto, que legalizava o aborto para vítimas de violência, isso também foi um ganho para as mulheres vítimas. E somente em 2001 nós tivemos uma política nacional de redução da morbimortalidade por acidentes e violência. E aí nela incluía a violência contra a mulher. Em 2004 foi incluído no Código Penal a violência doméstica. Para vocês terem uma ideia, a gente não tinha um artigo no Código Penal que fosse voltado à violência contra a mulher, a violência doméstica. Isso em 2004, olha só, então quer dizer, a mulher que era vítima de violência, ela era enquadrada, ela caía naquele mesmo artigo de qualquer vítima de violência, de um ladrão que te roubou na rua, só que não é, né? Você está sendo agredido por alguém do seu convívio social, da sua casa, e é algo ligado a gênero. Não é uma violência de um assalto, é diferente, típica. Se a gente for tipificar, são diferentes. E somente em 2006 a gente teve a criação da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Essa lei veio trazer proteção e direitos às mulheres que são vítimas de violência. A questão protetiva, do distanciamento do agressor. A gente sabe que tem muitas falhas, que a gente não é simplesmente uma lei, não é simplesmente uma denúncia, tem que existir uma rede de proteção a essa mulher, porque muitas vezes ela não tem para onde ir, e ela tem os filhos também, então é necessário que exista essa rede de proteção. E que também a gente sabe que muitas vezes tem a medida protetiva e quando o homem vem, quando o homem se aproxima, já se aproxima para matar. A gente vê todos os dias no Datena, em todos esses programas, né, Cidade Alerta, esses programas que a gente tem, que trazem muitos casos de violência, todos os dias tem um caso de violência, no mínimo um, contra a mulher. Então, isso independe de classe social. O que aparece mais? Aparece mais de classes sociais menos favorecidas, mas classe média, classe alta também tem, porque não aparece. A denúncia é menor porque tem questões ligadas à aparência, a dinheiro e a tudo mais que está envolvido nisso, mas ultimamente a gente tem visto casos, inclusive de artistas, jogadores de futebol, envolvendo a violência contra a mulher. É algo muito sério. E aí agora eu trago para vocês a classificação. Então, a violência contra a mulher ela pode ser tipificada ou classificada. Então, nós temos a violência física, que ocorre quando uma pessoa está em relação de poder em relação à outra, causa ou tenta causar algum dano, tá? Fala que é acidental, mas muitas vezes não, porque tem muito isso também. Pode usar arma ou não, apenas agressão com o próprio corpo, mas que sempre a outra está em situação de desfavorecimento. No caso da mulher, a força masculina normalmente é maior do que a feminina. Então, essa é a violência física, que causa algum dano físico a outra pessoa, que mesmo tente causar esse dano físico. A violência psicológica é toda ação ou omissão que cause um dano da autoestima no desenvolvimento da pessoa. Isso é o mais comum. Então, muitas vezes, a gente tem a violência psicológica, a mulher nem percebe. A mulher não percebe, é algo normal. Para ela, o homem é tratado assim. Por quê? Vai minando a autoestima dela. Olha aqui esses termos. Eu fiz questão de colocar essa figura porque eu acho que você é burra, tem vergonha de você, cala a boca, traste, você não serve para nada. Então, são termos que muitas mulheres escutam no seu dia a dia e não percebem que isso é uma violência psicológica que mina a autoestima. Se ela não serve para nada, se ela é um traste, imagina,
Ah, então se ele, imagine que homem que vai me querer. Como que eu vou largar dele? Ninguém vai me querer. Para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo? Eu não sou capaz disso. Eu não sou capaz. Então, isso passa muito pela cabeça da mulher. Nós temos a violência econômica ou financeira, que são atos destrutivos ou omissos do agressor que afetam a saúde emocional e a sobrevivência dos membros da família, ou seja, ele não permite que a mulher trabalhe, porque o trabalho vai gerar autonomia e renda para ela, que facilita ela se livrar daquele ambiente violento, né, dele, ou mesmo, isso já escutei relatos assim, e que a mulher trabalha, mas ela entrega todo o dinheiro na mão do homem. Então ele administra, porque ela não é capaz de administrar o dinheiro, porque ela gasta muito, né? Então isso acontece. Mas no fundo é para ela não ter a independência e autonomia para, se ela quiser, ela sair daquele relacionamento abusivo e violento. A violência sexual, que é qualquer ação na qual a pessoa não consinta. Então, que leve à coerção, intimidação psicológica, tá? E não necessariamente precisa ter o ato sexual, que seja a violência sexual dos ônibus, do metrô, que apenas você passar a mão, você entrar em contato com outra pessoa sem consentimento dela. Isso já é considerado violência sexual e já cabe denúncia. A violência religiosa. A violência religiosa, ela é muito comum em diversos locais do mundo. Eu coloquei aqui as fotos da Índia, porque na Índia nós temos também a violência contra a mulher, com a justificativa da religião e da organização social daquela sociedade, daquele país, e que as meninas casam crianças com 11 anos. As meninas são obrigadas a se casar com pessoas que elas não conhecem. Em outros países, como os países muçulmanos, as mulheres não podem mostrar a face. Então, a violência começa ao ponto de que se você tem o homem, se ele tem uma filha, né, do sexo feminino, para ele é algo ruim. É algo ruim, é como se fosse algo negativo que veio para a vida dele. Então, eles querem ter filhos homens. Então, as mulheres se submetem a um país poligâmico. Então, as mulheres se submetem a ter uma família, uma convivência com diversas mulheres. Então, um homem pode ter diversas mulheres. Então, tudo isso é justificado pela religião. Então, aí a gente chama que é uma violência religiosa, que eles justificam uma violência através da religião. Aquelas mutilações que eu falei no slide anterior, das meninas na África também, tudo isso é em decorrência a justificativa é religiosa sempre. A violência social que a gente vê no dia a dia, né? Que é a violência da sociedade em si. Então, que justifica o fato de homens ganharem mais do que mulheres, que justifica o fato de que mulheres não é bom empregar mulher, porque a mulher pode ter filho, a mulher que leva o filho ao médico, então ela falta, que as mulheres são mais fracas, não são capazes, né? A gente pode lembrar como isso é real e como isso está presente na nossa sociedade no dia a dia. A gente presenciou isso com a ex-presidente Dilma. Ela sofria violência social o tempo todo, simplesmente pelo fato dela ser mulher. Né? Então, isso é muito arraigado, acho que é cultural, é cultural e envolve gênero muito forte. Né?